não é ruim não. Então daqui a pouco a gente tá aí no sufoco. Hoje dia 1º. Vamos que vamos, né, pessoal? Já tá ok aqui, tá ok. Maravilha, boa noite para todo mundo, gente. Vamos lá para mais uma resolução de exercícios, né, pessoal? A gente está indo por tema, vamos continuar por tema, e aí lá nas últimas aulas a gente pega aquelas provas, né? Que eu acho que vai ser 19, 20 e 21, né? Agradecer aí o pessoal que me enviou, o Frank, todo mundo aí, que acabaram, né? Todos aí me enviando a prova. Aí, na última aula a gente faz, tá, pessoal? Essas dos últimos anos aí nas questões que vier lá. Por enquanto a gente continua com temática, tá? E o que acontece, pessoal? A partir da semana que vem, eu e o professor Clécio vamos fazer o seguinte: para a resolução de exercício render mais, a gente ficar aqui mais tempo, a gente vai fazer aulas duplas, tá? Então semana que vem as 2 aulas com o Clécinho, na outra semana as 2 aulas comigo, e aí a gente vai até o dia da prova, até a véspera do dia da prova, e encerra comigo, tá bom? E aí a gente vai fazendo de todos esses exercícios, resolvendo, tirando dúvidas. Gente, agora é o último mês, agora é né, são as 3 últimas aulas aí, 6 na verdade, né, de resolução de exercício. Então, pra gente mandar bala aí, tirar tudo quanto é dúvida que puder durante aqui os exercícios. Mandem as perguntas, mandem as dúvidas e vamos lá, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos resolver aqui as questões sobre energia, tá? Dessas últimas provas, beleza? Aí deixa eu colocar aqui para vocês, pra gente ir naquele nosso esquema. Deixa eu ficar aparecendo aqui, pronto, maravilha. E aí a gente vai lá, ó, pessoal, tá? Questãozinha aí já da prova de 2013, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver energia agora, olha lá. O poema de Oswald de Andrade destaca alguns estados do Nordeste, como por exemplo o Rio Grande do Norte, reconhecido até hoje como um importante produtor de sal marinho. Cita também os estados do Ceará e da Bahia, que possuem um grande potencial de produção de energia limpa. Opa, questão boa, hein, gente? Questãozinha simples, uma questãozinha tal, tá? Mas uma questãozinha boa. Inclusive nós falamos bastante sobre isso na aula, né, pessoal? Sobre energia. Aí vamos lá pro gabarito da nossa lista aqui, ó. Já vão respondendo aí, pessoal. Gabarito, questão número 1, né, pessoal? Então quer dizer, ele está falando aí do Ceará e da Bahia. Energia limpa, né, pessoal? Energia limpa, então essa aí me parece estar bem tranquila, né, gente? Hidrelétrica é energia, né, na geração considerada limpa, mas não é o caso, né, de uma produção significativa do Ceará. Então não pode ser. As termoelétricas não é energia limpa, né? As térmicas queimam combustíveis, e geralmente combustíveis fósseis. Os parques eólicos, aí sim, né, pessoal? Estão aí entre os maiores produtores de energia eólica do Brasil, né? A Bahia e o Ceará, aproveitando ali os ventos, né? Ventos bem estáveis, constantes, moderados, condições atmosféricas ideais para a geração de energia eólica. E azul, a última opção era usina nuclear no Brasil até agora, somente no Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2 e Angra 3 em construção. Nada de gerar energia ainda, tá bom, pessoal? Então, obviamente, os parques eólicos, né? Beleza? Letrazinha C, exercíciozinho, questãozinha, tranquilo, tranquilo. Vamos lá para número 2, pessoal. Vamos ver se a gente mata, né? Todas de energia hoje. Para próxima aula a gente já vir com 2 temáticas, tá, pessoal? Obviamente, aula dupla aí a gente
já mata aí outras temáticas, beleza? Ou até 3, dependendo, tá bom? Olha lá. Essa é uma questão da SFSEX, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês, mas é uma questão boa, dá para a gente trazer aí algumas leituras, né, importantes, então eu peguei e resolvi colocar essa questão aí também para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos dando uma olhada aí nessa questão aí. Sobre a produção de energia no Brasil, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, né, pessoal? Então, primeiro a gente tem que analisar ali as alternativas, tá bom? Ó, a concentração de hidrelétricas na região centro-oeste ocorreu pela forte demanda da fronteira agrícola. Opa, afirmaçãozinha, né, pessoal? Eu diria no mínimo suspeita, né? Vamos lá, número 2. O esgotamento de possibilidades de construção de grandes hidrelétricas na região sudeste levou a uma mudança para modelos menores. Tá bom? Importante isso aí. Número 3. As termoelétricas hoje existentes funcionam como matrizes energéticas como o carvão e gás natural. 4. Os chamados biocombustíveis têm sua matriz em programas anteriores, como o Proálcool em 1975. Tá bom, pessoal? Então, estão aí as afirmativas, né? Vamos colocar aí as letras agora, né? Ó. Uai, tá comendo aí a questão, pessoal? Vocês estão conseguindo ver ela toda aí, pessoal? Para mim, ela aqui, deixa eu ver aqui. Uai, essa questão para mim, ela tá bugada aqui, gente. Acho que foi aqui na projeção aqui, ela deu uma bugada. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a visualização dela, ver se é só isso mesmo. Ah, porque estava aqui muito grande, ó. Opa, aí sim, beleza, é porque tá no outro modelo aqui, no outro padrãozinho. Agora vai, pessoal, pelo amor de Deus, aí, ó. Aí. Ah, eu não queria esse troço aqui aparecendo aqui, não, aí. Hein? Agora foi. Então, olha lá, pessoal. Questão boa essa, hein? Então, o que a gente vai ajeitar aí como gabarito aí desse negócio aí, pessoal? Beleza? Questão, eu colocaria essa questão, pessoal, ela não tá difícil, mas eu acho que tem aí um item que pode dar um trabalhinho, né? Na interpretação. Tranquilo? Que seria, na minha concepção, tá, pessoal? De repente a gente tem visões diferentes. Mas eu acho que esse item 2, ele poderia causar uma pequena confusão, tá? Ele poderia gerar uma dúvida. A concentração de hidrelétricas na região centro-oeste ocorreu pela forte demanda da fronteira agrícola. Aí não, né, pessoal? Não há concentração na região centro-oeste. Então, obviamente, essa aqui, ela está, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar isso aqui. Aí. Pô, mas toda vez que eu venho aqui, esse negócio aumenta, ela tem que ficar aqui, desse tamanho. Aí. Poxa vida, rapaz do céu. Ah, aí tá aí, ó. Quer dizer, a número 2, dá uma olhada na 2, pessoal. Felipe. Será que isso aqui, Felipe? Não, Felipe, isso aqui é só para apontar, Felipe. Tem uma setinha aqui, Felipe. Onde é que é o diabo dessa setinha aqui, Felipe? Isso aqui, Felipe? Não. Opa! Aí, Filipão! Ô, moleque! Aí, ó. Rapaz do céu. Porque mexer com esse negócio aqui, eu tô acostumado com PowerPoint. Quando vem PDF,
Aí é problema, Filipão, mas valeu, obrigado. Pessoal, vê se vocês concordam comigo. A número 1, gente, está claramente errada. Agora olha a número 2. O esgotamento de possibilidade de construção de grandes hidrelétricas na região sudeste levou a uma mudança para modelos menores. Gente, houve uma mudança para modelos menores, as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Mas o problema aí dessa questão, gente, é que não há esse esgotamento. Ele está próximo do esgotamento. Mas eu falar que a região sudeste como um todo teve o esgotamento, aí não, né? Porque ainda há possibilidades, né, pessoal, de geração. Então esse item, assim, ele tá certo, só que... Deixa eu ver, como é que eu falaria para vocês? É porque quando a gente pega a região sudeste, o que a gente vai pegar? Né? De alguma forma. O Rio São Francisco, ele gera parte da sua energia em Minas Gerais. O Rio São Francisco já está esgotado, tá? Então por isso que o item vai estar certo. Aí eu pego rios como, né, o Rio Paranaíba, que também está ali correndo na região sudeste, que é parte da bacia do Paraná. Ele também está esgotado. Então, em termos de potencial dessas duas grandes bacias, pessoal, o item está correto. Houve o esgotamento. Houve a mudança também, né, para a construção de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. É uma tendência hoje maior do que as UHS, né, as usinas hidrelétricas. Só é complicado eu falar em esgotamento, obviamente, mas o item está correto, tá, pessoal? É porque eu posso entender o seguinte, caramba, mas de tantos rios que eu tenho na região sudeste, pô, falar em esgotamento, entenderam? O aluno pode ficar ali, o estudante, né, o concurseiro ali naquele momento, ele pode ficar um pouco na dúvida. O problema é que a maioria desses rios, pessoal, eles não abrigam as condições ideais, né, para as exigências, hoje, principalmente as exigências ambientais, para a construção de grandes usinas. Então, por isso que esse item está correto. Então, a gente fala no esgotamento de possibilidades de construção de usinas hidrelétricas na região, por conta disso. Não dá mais para você atender a legislação ambiental. Não é possível mais você atender a questão do licenciamento ambiental. Construir a usina, fisicamente falando, até dá. Só que não para atender de uma forma correta. Então, por isso que esse item está certo. Tá, pessoal? E aí, o que acontece? O 1 está errado, o 2, apesar dessa pequena, talvez aí uma dificuldade de interpretar, ele está correto. Agora olha o 3. As termoelétricas hoje existentes funcionam como matrizes energéticas como carvão e gás. Sim, elas funcionam, né? Com carvão e gás natural. Tá correto, só que elas funcionam também com óleo diesel, com outros combustíveis, mas não está sendo excludente. Não está dizendo que é só isso. Está dizendo que funciona também com isso. E está correto. Tá? Aí olha o 4. Os chamados biocombustíveis têm sua matriz em programas anteriores, como o ProAlco 75, quando o Brasil desenvolveu o etanol. Está correto, né, pessoal? Então, uma questão boa, viu, gente? Uma questão aí para a gente pensar um pouquinho, tá? Acabou que, então, o gabarito ficou o quê, gente? Desculpa. 2, 3, isso. Então, fica letra D. Então, o gabarito aqui, letra... Rapaz, tava com um pincel aqui. D. D de dado. Alguém acertou, pessoal, essa questão aí? Gilvan, ó. 2. Letra D. Show de bola, Gilvan. Vamos seguindo, povo. Vamos que vamos? Ó, essa questão aí, ó. Tá? Questão número 3. Vamos dar uma olhada aí na questão número 3, pessoal. Não vão esquecer de pôr o gabarito aqui não, hein, pessoal, que eu quero ir acompanhando aí, ver como é que vocês estão aí, ó. O consumo setorial de energia, no caso brasileiro, é de 40% para o setor industrial e cerca de 20% para o setor de transporte, tá bom? Sobre as questões energéticas no Brasil, analisa as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, né, verdadeiro, e F, quando for falso. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, tá bom? Deixa eu ver se estão aparecendo aqui todos. Eu acredito que sim. Tá sim, então dá para deixar 125. Vamos no 125 mesmo.
e vamos seguir o barco. Olha lá o que está dizendo. Ó. O potencial hidrelétrico pode ser explorado indefinidamente, pois esta forma de energia é totalmente sustentável e existem muitas bacias hidrográficas inexploradas. Complicado, hein, essa afirmação, né, gente? Mas vamos lá, vamos seguindo. O etanol e o biodiesel substituirão em curto prazo as demais fontes de energia, especialmente no setor de transporte. Também afirmativa um pouco, mas vamos lá, vamos seguindo. Eu não estou gostando desse negócio aqui em PDF não, gente. Eu tinha que ter colocado aqui, era o PowerPoint, uai. Por que aqui agora ele não passou direto? Será que é por causa do modo? Apresentação que eu tirei? Foi. Aí, ó, pronto. O Brasil utiliza aproximadamente 1/4 de seu potencial hidrelétrico, sendo que a maior parte dessa energia é consumida na região sudeste. Opa! Afirmativa boa, hein, gente? Importante. Eu, por enquanto, eu estou criando aqui já minha sequência, hein, pessoal? Tá? O alto potencial das reservas de carvão do Centro-Oeste deverão fornecer matéria-prima para as termoelétricas brasileiras. Ih, rapaz, esse Centro-Oeste aqui ficou feio, né? Reserva de carvão, a gente sabe, a gente lembra bem lá das nossas aulas, né, pessoal? Onde é que estão as grandes reservas, né? O cinturão carbonífero brasileiro. Última afirmativa. A diversificação das fontes de energia ou energéticas constitui-se uma estratégia importante para o país, pois diminui a dependência em crises internas e externas. Perfeito. Vamos lá, pessoal? Gente, a primeira afirmativa, completamente errada. A segunda, completamente errada. Então são duas afirmativas, pessoal. Quando a gente vai ver aqui, ó, o potencial hidrelétrico pode ser explorado indefinidamente. Não, ele se esgota, pô. O Rio São Francisco é um exemplo disso, tá, pessoal? O etanol e o biodiesel substituirão em curto prazo. Também não, tá errado. Então calma aí. Se esses dois itens, eu tenho certeza que eles já estão errados, gente, eu vou lá na sequência, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar, pessoal, que só pode ser uma alternativa. Olha só que questão, gente. Ela já mata todas as outras possibilidades. Cara, professor, eu tenho certeza, 1 e 2 estão erradas. Então é a letra B, pô. Tem nem o que discutir. Obviamente que aqui a gente lê para ver se tem alguma coisa importante para ressaltar, né? Aí olha só o terceiro item. O Brasil utiliza aproximadamente 1/4 do potencial hidrelétrico, sendo que a maior parte dessa energia é consumida na região sudeste. Corretíssimo. Verdadeiro. Por quê? Porque a região sudeste abriga ali a atividade econômica mais intensa. O parque industrial brasileiro está, né, a maior parte ali. Então o consumo de energia ali é muito maior. Ainda mais pensando no consumo do setor industrial. Então tá certo. Tranquilo? Olha o outro. Então já ficou falso, falso, verdadeiro. Olha isso aqui. O alto potencial das reservas de carvão do Centro-Oeste é errado. As reservas de carvão no Brasil estão na região sul. Então, falso, falso, verdadeiro, falso. Né? A única sequência. A diversificação das fontes energéticas constitui-se uma estratégia importante, sim. Você tem uma crise do petróleo, você tem outras fontes de energia. Você tem uma crise hídrica, tu tem outras fontes de energia. Então, se você tem uma matriz diversificada, você tem um grau de autonomia muito maior. Então, questãozinha tranquilo, tá, pessoal? Questão sossegada aí pra gente. Vamos na questão 4, pessoal. Opa, calma aí que tem um comentário aqui. Isso. Perfeito. Já mata, Felipe. Show de bola. Questão 4, pessoal. Vamos fazer essa questão, ó. No Brasil, a produção de carvão mineral destina-se a vários fins. A produção de carvão mineral destina-se a vários fins. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses, verdadeiro e falso, né? A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então vamos lá, vamos para essa aqui agora, ó. Vamos para a produção de carvão no Brasil concentra-se na região sul do país, em especial no estado do Paraná. Tá? Veja que essa afirmativa aí já melhorou, né, pessoal? Região sul do Brasil, tá bom? O carvão energético é destinado à produção de termoeletricidade e o carvão coque destinado
as siderúrgicas, ou as indústrias siderúrgicas. Tá? As termoelétricas movidas a carvão concentram-se na região centro-oeste, dada a proximidade das jazidas de Minas Gerais. Eita ferro! Parece que a gente já tem uma sequência aí, né? Último, o principal subproduto da exploração do carvão é a pirita, responsável pela acidificação dos recursos hídricos e também dos solos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a sequência, gente? Vamos pensar aí? Vamos lá, voltando aqui, ó. Primeiro item, a produção de carvão no Brasil concentra-se na região sul do país, certo? Em especial no estado do Paraná. Não, porque está falando de produção, não de reserva. A produção se concentra em Santa Catarina, região de Criciúma, Uruçanga, Lauro Miller, Siderópolis. Né, pessoal? Então o item está errado, mas veja que é um item bom, porque ele leva para a região sul, que é correto, só que ele bota no Paraná. E quem mais produz é Santa Catarina. Veja que aí um detalhe, hein, gente? É a questão para derrubar, tá bom? Então essa já de cara está errada. Se a gente pegar ali na sequência, ó, então já elimina dois itens. Não pode ser o C, não pode ser o D. Aí vamos no segundo. O carvão energético é destinado à produção de termoeletricidade, certo? E o carvão coque destinado às siderúrgicas, certo? O processo de coqueifação vai para as siderúrgicas. Então eu tenho falso e verdadeiro. Então vamos lá, ó. Falso e verdadeiro, gente. Opa, ainda está na dúvida. Pode ser a A ou pode ser a B. Então vamos para o terceiro item. Opa, desculpa, vamos para o terceiro item. Olha lá. As termoelétricas movidas a carvão concentram-se na região centro-oeste, dada a proximidade das jazidas de Minas Gerais. Aí está errado, né, pessoal? Muito errado. Não há essa concentração de termoelétricas, né, no centro-oeste. Ela se concentra no sul e no sudeste do Brasil, pô. Obviamente, tá? Então, agora a gente tem uma sequência de falso, verdadeiro e falso. Então, só pode ser a letra A. E para fechar, sem sombra de dúvida, o último item está correto. Eu vou falar sobre ele, tá, pessoal? Então, questão número 4, gabarito, letra A. Gente, vou falar sobre, porque como é prova, e essa prova de vocês, às vezes, vem umas questõezinhas para derrubar. A pirita é um subproduto oriundo da exploração do carvão mineral, tá, pessoal? Eleva a acidez do solo e também dos recursos hídricos. O carvão é o combustível fóssil mais degradante na sua exploração e na sua utilização. Tá? O petróleo também tem um grande nível de impacto ambiental, mas o carvão mineral é mais complicado ainda do que o petróleo. O grande problema do petróleo é quando você tem um grande acidente, um derramamento, um Exxon Valdez da vida, né? Uma P36 da vida, quando você tem um grande acidente. Mas o processo de exploração estando controlado, beleza, é um pouco menos impactante. Você tem um consumo que é impactante. Já o carvão não. Controlado ou não, ele é altamente impactante, tá, pessoal? Beleza? Então, tá aí, letra A, show de bola, vamos seguindo. Gente, questão 5, uma questão boa também, não é uma questão especificamente de vocês, né? É uma questão da Federal de São Carlos, né? Uma das grandes federais que nós temos aí em algumas áreas. Vamos lá dar uma olhada, olha só. Falava do antracito e da hulha. O luto feito pedra, lembrança trágica de muitas eras orgulhosas do planeta. Monumento da pré-história das árvores. Negro que a indústria dos homens devasta. Bacana, né? Um poema aí, né, pessoal? Parte do Ateneu, uma obra clássica aí de Raul Pompeia. E aí, baseado nesse texto aí, vamos lá, ó. O programa de etiquetagem de fogões e aquecedores tem como objetivo estimular a produção e a utilização de aparelhos domésticos a gás mais eficientes e seguros. Tranquilo que o GLP, que produz o gás de cozinha, é um combustível fóssil. Tá bom, pessoal? Porque ele é oriundo do petróleo. Cuidado com isso, tá, pessoal? Ó, atenção para GLP e atenção para o GN ou GNV. O gás natural veicular é explorado diretamente das suas fontes na natureza, tá, pessoal? É produzido pela natureza. Já o GLP, pessoal, que é onde nós produzimos aí, por exemplo, e consumimos no gás encanado ou no botijão, esse é oriundo do petróleo. É o refinamento do petróleo que produz o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Os dois são combustíveis fósseis. Só que aqui é fonte primária, ó, fonte primária.
as fontes primárias, o vento, a água, o sol, o gás, o petróleo. Aqui é fonte secundária, a eletricidade, né, pessoal? A energia elétrica produzida a partir do sol, do vento, enfim. E aqui a gasolina, o etanol, o óleo diesel, o querosene, o GLP. Então ele é processado. Então isso aqui é uma fonte secundária. Tá bom? Só para a gente aproveitar a questão e relembrar isso aí, tá bom? Vamos lá vamos continuar vendo? Então, com base nos seus conhecimentos a respeito dos temas levantados nos excertos acima, assinale as proposições corretas. Ó, então vamos lá. São 5. Então vamos dar uma olhada aí, pessoal. Essa não tem que marcar sequência não, tá, pessoal? A gente é que tem que chegar aí aos certo e errado. Que é um padrão um pouco diferente, eu sei disso. Mas eu trouxe essa questão para a gente trazer esses debates aqui, essas questões, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Vamos pegar a sequência aí. São 5 ou 6 itens? 5. São 5 itens. Então bora. As bacias sedimentares concentram principalmente as grandes reservas de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Gente, bacias sedimentares concentram principalmente as grandes reservas de combustíveis fósseis. Corretíssimo. Então a primeira já está correta, né, pessoal? Beleza? Combustíveis fósseis, bacias sedimentares. Não tem dobramento moderno e não tem maciço antigo, por favor, tá bom? Beleza? Agora a gente vai aqui, ó. Os carvões mais puros são as melhores fontes de energia. Certo. A hulha é mais pura que o antracito. Não, para que tá errado, né, pessoal? Já para aí que está errado. Apresentando mais de 90% de carbono em sua composição. É erradaço. Quem apresenta mais de 90% é o contrário. É o antracito, pô. A hulha não. Tá, pessoal? A hulha só não é pior do que a turfa. Lembram da sequência? Do pior para o melhor? Turfa. Lembra, pessoal? Alguém lembra? Turfa. Hulha. Lignito e o antracito. O antracito é o melhor, tá? Então o item está errado. O Brasil atualmente é o maior exportador de carvão e de petróleo do continente americano. É errado, né, pessoal? Obviamente que esse item... Opa, não, eu pulei um item, desculpa. Os itens acima referem-se a fontes de energia renováveis. É errado também. Renováveis não, fontes não renováveis. Né, pessoal? Então, pelo amor de Deus, tá bom? Então a sequência até agora está como? Certo, errado, errado. Quarto item. O Brasil atualmente é o maior exportador de carvão e petróleo do continente americano. Não, né, pessoal? Aí não, aí é bola fora. O Brasil não é o maior exportador, né? Até mesmo que tá falando do continente americano, pô. Você tem a Venezuela, você tem Estados Unidos como os maiores exportadores aí, né? Enfim, então não tem como não. Ele não fala de petróleo? Fala, então não. É erradaço. E de carvão também, porque o Brasil não exporta carvão. A produção nacional é consumida aqui dentro e nós importamos o carvão, por exemplo, quando a gente precisa ir mais do antracito, né, pessoal? A gente não produz antracito, a gente importa o antracito. Então o item está todo errado na sua composição. Último item. As primeiras décadas do século XX marcam o início do ciclo do petróleo e, consequentemente, do aumento exponencial do consumo desse combustível, principalmente nos países desenvolvidos. Corretíssimo. Os países desenvolvidos são os maiores consumidores de energia. Quanto mais desenvolvido o país, mais ele consome energia. Quanto mais ele consome energia, é um indicativo de que mais desenvolvido este país é. Então a sequência ficou assim, ó. Certo, errado, errado, certo. Gilvan gabaritou. Rapaz do céu, tá bom demais, hein, Gilvan? Chega logo, prova. Não é não, Gilvan? Gilvan já tá nesse esquema do chega logo, vamos logo matar esse negócio e show de bola. Então, vamos que vamos. Outra, pessoal, questão número 6. Vamos lá? Vai lá, comecem aí a leitura. Ó, nos últimos 40 anos, quando se falava em exploração de petróleo no país, o nome que vinha à cabeça dos brasileiros era um só: Petrobras. Desde 1953, quando ela foi criada, né, no governo Getúlio Vargas, a estatal detinha o controle absoluto da exploração e produção nacional de óleo. Ok. Sobre essa importante fonte de energia, assinale as proposições corretas. Isso aqui é aquele tipo de questão de somatório, tá, pessoal? A gente soma todas
que estiverem corretas e aí chega um número, tá bom? Então vamos que vamos, olha só. Número 1. O crescimento acelerado da produção nacional de petróleo nas últimas décadas permitiu que o Brasil se tornasse autossuficiente nesse setor. Isso aqui dá problema pra caramba, tá, gente? De interpretação. Porque isso aqui vai depender muito, gente, e de que momento eu estou falando. Porque teve um momento que o Brasil se tornou autossuficiente, depois ele perdeu essa autossuficiência. Ainda tem a questão da interpretação dessa autossuficiência. Se ela é uma autossuficiência absoluta ou relativa. Tá? E aí eu vou retomar isso pra gente relembrar, tá bom? Mas não deixa aqui de estar correto o item, tá bom? Essa afirmativa deixa de estar correta, tá bom? Não deixa. Número 2. A ampliação das reservas e da exploração de petróleo no Brasil foi possibilitada pela descoberta de novos campos, localizados principalmente nas bacias sedimentares da plataforma continental. Show de bola, hein? Item muito bom, tem que ter muito cuidado com a interpretação. Então, número 1, número 2, então vamos que vamos. O Programa Nacional de Privatizações preservou integralmente a Petrobras, que ainda detém o monopólio da exploração desse recurso natural de importância estratégica. Número 8. O petróleo é o combustível fóssil, que, tal como o carvão, constitui um recurso energético vital para as modernas sociedades urbano-industriais. 16. A Petrobras, criada em 1953 no governo Getúlio Vargas, é exemplo de empreendimento que demonstra a intervenção do Estado na economia para impulsionar setores considerados essenciais. Beleza, povo? Gente, a questão boa, hein? Muitos itens bons, precisa ter aqui um domínio, tá? Dos itens, vou voltar aqui, tá bom? Ó, lembra que eu falei aqui para vocês da número 1? Essa afirmativa, ela não deixa de estar correta. Porém, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de autossuficiência, a autossuficiência do Brasil, em um determinado momento ali nos anos 2000, por conta da descoberta das reservas do pré-sal, é uma autossuficiência, pessoal, relativa. O Brasil, eu acho que eu comentei isso com vocês na aula. Deixa eu até trazer para cá um pouquinho. Então, vou só para um exemplo didático. O Brasil consome, só exemplo didático, tá, pessoal? O Brasil consome 10 barris de petróleo. O Brasil produz 10 barris de petróleo. Isso é autossuficiência. Mas calma lá. Para eu falar que um país é autossuficiente, a gente vai ter que entender isso aqui, ó. O Brasil consome 10 barris de petróleo. Ele produz, tá, pessoal? Vamos lá. 7, importa 3. Pô, então ele não é autossuficiente. Agora, olha esse caso. O Brasil consome 10 barris de petróleo. Ele produz 10, tá, pessoal? Só que o que acontece? Ele não consegue refinar os 10. Ele consegue refinar 8. E os outros 2 para completar os 10? A gente tem que trazer refinado de fora. Aí eu completaria os 10. Então, por isso que falar em autossuficiência é muito complicado. E outra coisa, o aumento do consumo interno, fomentado pelo crescimento econômico, que o Brasil vivenciou nos anos 2000, que a economia brasileira dá um salto, ela chega a bater a economia da Inglaterra e se torna, naquele momento ali, a 6ª maior economia do mundo, ele fez com que o Brasil rapidamente perdesse essa autossuficiência. Então aqui a gente, para ter certeza, precisaria da data da prova. Mas de uma forma geral, é errado. Nós não somos autossuficientes. Nós beiramos a autossuficiência. A gente vai entender como um país autossuficiente aquele que consome tantos barris de petróleo, produz tantos barris de petróleo e consegue refinar tantos barris de petróleo. Então esse item está errado. Apesar de um primeiro momento você pegar e poderia ir no embalo, tá bom, pessoal? Marcaria errado
Beleza? Olha o número 2. Ampliação das reservas e da exploração de petróleo no Brasil foi possibilitada pela descoberta de novos campos, localizados principalmente nas bacias sedimentares da plataforma continental. Pessoal, esse item, ele tem uma margem aqui de informação correta, mas o que acontece? O pré-sal, que foi o que ampliou significativamente as reservas brasileiras, está, pessoal, a 3.000 metros de profundidade, pô. 4.000, 5.000 metros de profundidade. Isso não é mais plataforma continental. A plataforma continental é até 200 metros de profundidade. Então, os primeiros poços, quando o Brasil vai para o mar, lá na década de 80, tá, pessoal, no Rio de Janeiro, por conta dos efeitos da crise do petróleo, esses sim começam ali com 180 metros de profundidade. Só que rapidamente o Brasil ultrapassa, tanto que a Petrobras, uma das marcas dela, é ser uma das líderes mundiais de exploração de petróleo em águas profundas. Então o item está errado. A plataforma continental é a parte rasa do mar. A Petrobras explora em águas profundas, então o item está errado. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Item errado 2. 1 está errado, 2 está errado. Agora, 2 itens que tem que ter atenção, hein? O cabra já tem que estar firme aí na matriz energética brasileira, porque senão ele se enrola aqui. 4. O Programa Nacional de Privatizações preservou integralmente a Petrobras, que ainda detém o monopólio. Não, o monopólio caiu na década de 90, né, pessoal? O monopólio foi estabelecido com a criação dela na década de 50, foi ampliado na década de 60, só que quebrou-se o monopólio na década de 90 com a adoção do neoliberalismo a partir do Plano Collor I, em 1990. Então a Petrobras, ela não tem mais oficialmente esse monopólio. Óbvio que ela é a maior pesquisadora e exploradora de petróleo no Brasil, mas a gente já tem outras empresas aqui explorando petróleo, né, principalmente alguns campos, né, do pré-sal. A Total francesa é um exemplo. Beleza, pessoal? A BP, né, a British Petroleum, também inglesa, é um outro exemplo. Então não, então esse item está completamente errado. 8. O petróleo é um combustível fóssil que, tal como o carvão, constitui um recurso energético vital para as modernas sociedades urbanas e industriais. Não, o carvão não é um recurso vital, tanto que ele já é amplamente desestimulado em vários países do mundo, inclusive em alguns países é proibido o uso do carvão mineral, então ele não é vital, tá, pessoal? Então o 8 está errado. Olha, professor, está tudo errado? A 16 está correta, pessoal. Tá? Pela minha leitura ali, eu já matamos que está correta, né? Olha o que diz a 16. A Petrobras, criada em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, falamos muito disso, está corretíssimo, é exemplo de empreendimento que demonstra a intervenção do Estado, ela foi criada, né, uma companhia estatal, na economia para impulsionar setores considerados essenciais, corretíssimo. Então o gabarito é 16. Tá, pessoal? Uma questão boa, boa discussão, tá? Opa, calma aí que tem. Gilvan, 16 está correta, perfeito. Só que é a única correta, tá, Gilvan? Poderia voltar a imagem da questão, professor, depois... Opa! Na hora, Gilvan. Voltamos sim, meu amigo. Tranquilo? Então vamos seguindo, gente. Vamos para a questão 7. Ih, rapaz, será que vai dar tempo da gente fazer todas? Tomara. Ó, Universidade Federal do Paraná. O gasoduto Bolívia-Brasil, tá, pessoal? Tem muita gente que fala Brasil-Bolívia, mas não, é Bolívia-Brasil porque o gás vem da Bolívia para cá. Então, o sentido do transporte do gás, tá bom? Vai percorrer 3.150 quilômetros para atender o setor industrial de 5 estados brasileiros e terá capacidade para transportar 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia, equivalentes a 200 mil barris de petróleo por dia. No Paraná, o gasoduto terá 280 quilômetros, passando por 13 municípios. Doutor Ulisses, Cerro Azul, Rio Branco do Sul, Itapereçu, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Tijuca do Sul e Guaratuba. Pronto, uma informação, aí vamos lá. Sobre o assunto é correto afirmar que. Então vamos lá para o correto afirmar que. O primeiro item está aqui mesmo, hein? O gás natural que chegará ao Paraná é uma alternativa pouco poluente para a produção de energia, quando comparado com outros combustíveis fósseis, certo? Já vou até colocar logo aqui, não vou voltar não, certo? Tá, pessoal? Quando colocou ali pouco poluente, eu falei, vai dar ruim. Mas ele coloca depois, em relação ou comparado a outros combustíveis fósseis. Se eu comparar a solar, a eólica,
aí o item estaria errado. Mas como eu estou comparando a outros combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral, aí o gás natural é menos poluente. Então, show de bola, o item está correto. Vamos lá. A importação de gás da Bolívia tem uma conotação essencialmente política, já que as reservas brasileiras de combustíveis fósseis e derivados, como o gás natural, estão entre as maiores do mundo. Não, é errado, né, pessoal? Houve a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, foi em função da necessidade de abastecimento energético, né, por uma fonte menos degradante, né, e com um sistema de transporte eficiente, que contribuiu muito, fomentou muito a indústria, né, no sul do Brasil, tanto que a região que o gasoduto passa é uma região muito industrializada, a grande Curitiba, né, São José dos Pinhais, por exemplo. Então essa afirmativa, ela está errada. Vamos para a próxima. A implantação do gasoduto Bolívia-Brasil visa diminuir a crise energética que afeta as regiões sul e sudeste, certo? Dá uma maior autonomia, né? O Brasil viveu durante um momento, ali no início dos anos 2000, né, o famoso apagão, né, uma matriz que era muito voltada e calçada somente na hidroeletricidade. Então você tinha ali anos de baixos índices pluviométricos, o Brasil poderia ficar na mão como ficou em 2001, né, pessoal? 2001 é um exemplo disso. Então esse item está correto, tá bom? Corretíssimo. Qual foi esse, pessoal? Foi o terceiro item, então vamos para o quarto. A utilização do gás natural, atendendo regiões já carentes de energia, como a região metropolitana de Curitiba, é um indicativo de mudança na matriz energética brasileira, que tem como base o carvão de alta qualidade produzido em Santa Catarina. Errado! Santa Catarina está correto, mas a nossa matriz não é baseada em carvão, nem de péssima qualidade, nem de alta qualidade. Então esse item é completamente errado, né, gente? Beleza? E o último, a extensão do gasoduto para o Paraná e região metropolitana de Curitiba está relacionado à industrialização do estado. Sim, certo, tinha que abastecer aquilo lá, né, pessoal? Então, ó, ficou a sequência. Certo, errado, certo, errado. Belezinha, gente? Questãozinha, achei fácil essa aqui. Aquela anterior lá da 16, uma questão a um nível mais elevado. Essa questão aqui, achei ela bem simples, bem simplória, tá? Ó, questão 8, pessoal, CHQO 2015. Então vamos para vocês aqui, ó, a questão de vocês, ó. Vamos que vamos. 2015, não é uma prova longe não, tá? Vamos lá, deixa eu pôr aqui, questão 8. Tranquilo? Então vamos. O Plano Nacional de Energia, PNE, 2030, que subsidia o governo na formulação de sua estratégia para a expansão da oferta de energia até o ano de 2030, no seu cenário de referência, apontava a necessidade de implantação de 4.000 megawatts nucleares adicionais no período após a implantação de Angra 3, 2015 a 2030, sendo 2.000 megawatts no Nordeste e 2.000 megawatts no Sudeste. Outros cenários analisados pelo PNE, 2030, consideravam a necessidade de 6.000 megawatts e 8.000 megawatts para o mesmo período. É só uma notícia. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Considerando as características do espaço brasileiro, pessoal, as particularidades da geração de eletricidade a partir de usinas nucleares, então veja, ó, cai questão nuclear aí, hein, pessoal, tá bom? Assinale a alternativa que justifica corretamente a escolha das regiões Sudeste e Nordeste para a instalação de novas usinas nucleares. Letra A. Concentração de centros de pesquisa em energia nuclear no Sudeste e a necessidade de criação de novos centros de pesquisa no Nordeste. Gente, uma afirmativa boa, mas não me parece ser o gabarito não, tá bom? Eu não gosto de dar o gabarito já de cara assim, mas não me parece ser o item não. Não, porque não há necessidade de centro de pesquisa. O centro de pesquisa pode estar em qualquer lugar, né? O lance é a geração, tá? Crescente necessidade de energia elétrica no Sudeste e os problemas associados ao uso da água na bacia do Rio São Francisco. Opa, interessantíssimo. Principalmente quando se pensa, né, o Nordeste pós-transposição do Rio São Francisco. Isso determinou, por exemplo, a supressão de possibilidades de construção de outras usinas hidrelétricas no Rio São Francisco. Então, há uma preocupação, sim, com o Nordeste brasileiro, tá, pessoal? Item B, muito interessante. C. Renovação da atividade industrial no Sudeste e presença de grandes reservas de urânio no Nordeste.
Não, pessoal. Há reservas de urânio no Nordeste, as maiores estão no Ceará e na Bahia, isso é verdade. Só que não há uma renovação da atividade industrial no Sudeste. Pelo contrário, a gente falou muito da desconcentração industrial. As indústrias se deslocam muito para o Nordeste e para o Sul do Brasil. Tá? Enquanto que o Parque Industrial do Sudeste, obviamente, que não está vivendo essa renovação toda. Então o item está comprometido. Tá? Eu ficaria suspeito desse C aí. D. Esgotamento de outras fontes de energia no Sudeste e crescimento da demanda energética no Nordeste. Um item atrativo, parece sedutor, mas não é o gabarito. Esgotamento de outras fontes de energia no Sudeste. Não há o esgotamento. O que há é uma limitação já da hidroeletricidade, mas em grandes usinas hidrelétricas. Se eu pensar em PCH, pequenas centrais hidrelétricas, não, o Sudeste ainda pode mais gerar energia. Então o item está errado, tá bom? Baixo impacto ambiental no Sudeste e baixas densidades demográficas registradas no sertão nordestino. Não tem nada a ver. Se a densidade demográfica é baixa, isso não seria um fator para explicar a necessidade de energia, né, pessoal? Então é errado. Gente, só cabe como gabarito nessa questão a letra B de bola. Porém, gente, uma questão que eu classificaria como intermediária, tá? E é da prova de vocês. Não colocaria como uma questão difícil, mas também não colocaria como uma questão muito fácil, porque você, né, é exigido aí do candidato uma interpretação de alguns itens, né? Beleza, pessoal? O item A poderia confundir, o item C poderia confundir bastante, tá bom? Então, uma questão intermediária. Vamos lá, questão 9, CHQO, também 2015. Gente, a prova de vocês tem muito disso, né? Às vezes, em um único ano, cai 3 questões do mesmo assunto. O que eu considero, assim, ruim. Eu gosto da prova quando ela é bem diversificada. Cada questão de um assunto diferente. Privilegia mais aqueles que se estudaram de forma mais consistente, né? De repente, cai um monte de questão de um assunto que de repente você não foi tão bem, aí prejudica a sua prova inteira. Vejam que na prova de 2015, né, já 2 questões de energia, tá? Olha lá. Há uma distribuição desigual das reservas de água no planeta, certo? Gente, é um texto. Eu vou poupar aqui a leitura desse texto, tá bom? Porque é um texto informativo e para a gente tentar ganhar tempo aqui, eu vou poupar um pouquinho. Parará, um texto da água disponível na superfície subsolo, o restante constituído por geleiras e neves de difícil utilização. Ok. Os fatos citados acima, aliados à crescente demanda por água em diferentes partes do mundo, expõem a importância que a posse de grandes reservas de água doce representa para o futuro, com certeza. Em relação aos recursos hídricos brasileiros, assinale a alternativa correta. A disponibilidade dos recursos hídricos é desigual, sendo mais elevada na região norte do país, onde é encontrado o clima equatorial. Gente, eu já de cara marcaria a letra A como gabarito. A afirmação está corretíssima. Inclusive, nas aulas eu desenhei isso para vocês. Que, né, o maior potencial gerador é a bacia amazônica, só que o parque industrial está todo concentrado na faixa litorânea. Então há esse desencontro, né, do nosso potencial. O aquífero alter do chão, ou o sistema aquífero Grande Amazônia, está na Amazônia. Então há uma distribuição irregular no nosso território. Então esse item, já de cara, ele está correto. Só que eu vou ler os outros itens, porque de repente há uma divergência, tá bom? Vamos ver aqui o B. Os grandes centros urbanos do país, concentrados na porção centro-sul, em áreas de clima úmido, não enfrentam problemas associados à demanda de água. Para que está errado. Enfrenta sim. Tá? Então o item B está errado. Gente, teve uma bugada aí no C, o item C, ele está no final do B. Ó. O aquífero Guarani, um grande reservatório de água subterrânea, inteiramente localizado no território brasileiro. Não, está errado. O aquífero Guarani, ele também está lá no subsolo do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, né, pessoal? Então já para o C também está errado. D. A maior parte da água retirada dos mananciais brasileiros se destina ao consumo humano e industrial. Não. Disparada a agricultura, 76%. 76% da água doce utilizada no Brasil é para a agricultura. Então tá errado, tá, pessoal? Beleza? É erradaço o item D. Letra E. Na atualidade, a contaminação das águas superficiais é um problema associado apenas à região sudeste. Não, para que tá errado. Muito associada à região sul, à região centro-oeste. Então, gente, e questão facinha. Só pode ser letra A. Não tem nem o que tutibiar essa questão aí. Tá bom? Ó, da prova de vocês, 2015, hein?
Show de bola, mas é uma questão fácil. Vamos para 10. Opa! Gente, 2015 também, a terceira questão basicamente de energia. Se bem que essa 10 não era muita energia, né, pessoal? Ela era mais recursos hídricos. Eu não sei nem porque que eu coloquei ela aqui nessa lista, não. Acho que foi uma bugada aí da agora, uma bugada minha, né? Porque ela é mais recursos hídricos, é mais a parte física do que energia. Mas, ó, outra questão de energia na prova de 2015. Tá bom? Fala de transporte no Brasil, tal, petróleo, aquela coisa toda, Petrobras, barará, barará, barará. Vamos lá. Em 2011, a Petrobras era classificada como a quinta maior empresa petrolífera de capital aberto no mundo, produzindo mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Assinale a alternativa que indica a principal área produtora de petróleo no Brasil. Moleza, pessoal. Principal área produtora de petróleo no Brasil. Olha lá as alternativas, gente. Dá uma filmada. Filma lá, todo mundo. Bacia de Santos, Bacia do Espírito Santo, Bacia de Campos, Bacia dos Solimões e Bacia do Recôncavo Baiano. Todas têm combustíveis fósseis. Petróleo, a Bacia dos Solimões não se explora, mas ela tem. Todas as outras estão corretas, mas disparado, gente, a maior parte do petróleo brasileiro é produzido na famosa Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então o gabarito é C. Então C tá aí, ó. Tranquilo? Isso, Gilvan. Bacia de Campos, sem sombra de dúvida, né? Essa aí é uma questão também facinha. Questão 11, 2017, ó, gente. Então, em 2017 também teve questão de energia, vamos ficar atentos para isso, tá bom? A matriz energética brasileira é um caso único entre os grandes países industrializados em virtude da importância da fonte hídrica na produção de eletricidade. Certinho. Demetrio Maioli, texto de 2012. Diferencial da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, Pará, frente à maior parte das grandes usinas hidrelétricas instaladas no Brasil, é que o projeto aprovado definiu. Vamos ver o que o projeto aprovado definiu da polêmica, né, pessoal? Usina de Belo Monte. Gastamos aí, pensada na década de 60, discutida na década de 80, já conflito na década de 80, só foi sair do papel agora nos anos 2000, inaugurada agora recentemente, tá? Então vamos lá. Que Belo Monte não deveria interferir na navegação do rio Xingu, a montante e a jusante. Pessoal, ela vai interferir, porque você tem uma usina, então não é que ela não deveria interferir, vai interferir. Então não tem como você construir uma usina sem interferir. O que você pode fazer é criar mecanismos para permitir a continuidade dessa navegação, como as eclusas, mas que não foi o caso de Belo Monte, tá bom? B. Belo Monte como uma usina fio d'água, ou seja, sem reservatório de regularização e armazenamento da água, né? De modo que toda a água fluente é utilizada para mover as turbinas. Tá certo, gente. Tem nada errado na letra B. Já vou até marcar aqui, ó. Então, gabarito, letra B. Tem nada errado na B. Vou ler os outros itens, né? Pra gente tirar alguma eventual dúvida, tá bom? Que Belo Monte não contemplaria a remoção de populações ribeirinhas para a construção do reservatório de compensação. Não tem reservatório de compensação. E justamente o reservatório de compensação não foi feito pensando no impacto ambiental, mas também pensando na remoção de populações ribeirinhas. Então o item está errado. D. Que Belo Monte não inundaria os igarapés que cortam o município de Altamira. Não, isso não foi definido, né? Até mesmo porque Belo Monte inunda uma área muito reduzida, mas inunda. Então não tem como estabelecer aqui que ela não inundaria. Ela inunda menos, mas inunda. Tá bom? Que Belo Monte envolveria 3 nações. A Venezuela, não, e a Venezuela, Peru, por ser no Rio Xingu, não, que rio internacional? Rio Xingu é puramente brasileiro, nasce no Brasil e tem a sua foz no Rio Amazonas, no Brasil. Completamente errado aqui. Então, 11, letra B. E para a gente encerrar, pessoal, então, a nossa lista de energia, deu tempo, ó, pelo que eu me lembro aqui, são 12, tá, pessoal? Eu acho que são 12, mas eu acho que a gente vai encerrar. Ó. CHQO 2018, hein, gente? Uma prova bem perto, né? Tá aí, ó. Então caiu 15, 2 questões, caiu 17, uma questão e caiu 18, uma questão. E depois a gente vai responder as provas 19, 20, 21 e aí a gente vai ver se caiu alguma questão ou não, tá bom? A expressão matriz energética está relacionada à quantidade de toda a energia segmentada por fonte,
que é demandada em um determinado recorte geográfico, lugar e espaço, tá bom? Região, país e continente. Sobre as características da matriz e produção de energias do Brasil, assinale a alternativa correta, pessoal. Então vamos para a alternativa correta da 12. Opa, já coloquei lá a 12. Vamos lá? A. As fontes renováveis comandam nossa matriz energética. Assinale a afirmativa correta. As fontes renováveis comandam nossa matriz energética. Ih, rapaz, isso aqui vai dar problema, hein? Vou falar nada não, vou seguir aqui o item. O país dispõe de uma elevada participação de energia nuclear. Errado. É baixa participação. Tá? Baixíssima, aliás. A maior parte das hidrelétricas situam-se na região amazônica. Errado. Região sudeste e sul do Brasil. As hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da oferta de eletricidade. Certo. Certíssimo. Tranquilo, pessoal? Muito certo isso aqui. Beleza? Então, letra D. Eu já vou marcar D porque eu já sei o que eu vou comentar lá na A com vocês, tá? Ela tá assim um pouco complicada, mas eu vou mostrar onde é que está o problema. Letra E. As fontes não renováveis, como a eólica, a solar e a biomassa, comandam nossa matriz. Uai, gente, que tá errado, né? Tudo errado a E. Primeiro que essas fontes elas são renováveis. Aqui está dizendo que é não renováveis. Então a letra E está errada. Por que eu falei que a A poderia dar problema? Porque, gente, olha o que diz. As fontes renováveis comandam a nossa matriz energética. Não. Quem comanda a nossa matriz energética ainda, pessoal, são as não renováveis. Principalmente por conta da nossa dependência do petróleo, por conta do nosso sistema de transporte rodoviário. Então é 55 contra 45 de renováveis. Por que eu falei que isso poderia dar confusão? Porque a matriz brasileira, ela é conhecidamente, tem uma marca de ser uma matriz muito renovável. A média mundo, 13% renovável. Do Brasil, 45%. Então, tem essa marca da nossa matriz ser muito renovável. Mas olha o que diz o item. As fontes renováveis comandam nossa matriz. Quem comanda, pessoal, é quem está na frente. Não, quem está na frente ainda são as fontes não renováveis. Principalmente por conta do petróleo. Porque o petróleo sozinho responde por 38% da nossa matriz. Aí quando eu junto com gás natural, que eu junto com carvão mineral, que eu junto, né, pessoal, com os outros, aí passa dos 50%. Então quem ainda comanda é a não renovável. Tá bom? Então é uma questão que requer muita atenção. Requer muita atenção. Mas o gabarito, pessoal, tá aqui, é a letra D, nós fechamos nossa lista, tá bom? Beleza? Então, gente, ó, dia 8, o Clecinho dobra, na outra aula eu venho para aula dupla e aí a gente mata, só que daí a gente vem para matar 2 ou 3 temáticas, tá bom? Beleza? Gente, show de bola. Deus, só tem um comentário aqui. A letra D está mais correta que a letra A, como diz nosso amigo Leite ou Franco. E, ok, Gilvan, mas nesse caso, não é nem que ela está mais correta, é porque a letra A está errada mesmo. Só que tem esse detalhe aí importante na interpretação do comandar. Quem comanda são as não renováveis. Ainda, apesar da matriz brasileira ser amplamente conhecida pelo alto grau, né, de utilização de fontes renováveis. Mas é 45. Quem tem 55 é quem comanda. Beleza? Aí é só uma questão de interpretação. Valeu, gente. Obrigado, Gilvan. Tudo de bom. Valeu. Até mais, gente.